Vamos lá. Nós vamos falar sobre noções básicas da AACE, Prática Recomendada 25R03. Ela é a análise forense de perdas de produtividade. A AACE ela é o órgão para desenvolvimento da engenharia de custos. É um órgão internacional e ele é uma referência mundial para essas, junto com a SCL, né, para essas questões relativas à análise de cronograma, perda de produtividade, pleitos específicos de áreas de engenharia. Então, é uma ótima referência para a gente fazer, pegar os padrões para a aplicação das técnicas. Tá? Essa técnica é muito importante porque ela reúne vários métodos de perda de produtividade, que nós vamos ver mais para frente. Bom, o André já fez a apresentação sobre mim, eu deixei esse slide, porque era um slide padrão, né? Mas eu tenho a minha empresa de engenharia, né, que leva o meu sobrenome, e vivo exclusivamente dela já tem 15 anos. Como o André falou, eu tenho certificado do PMI, né, como PMP, já há 15 anos, né, mais MBA que eu fiz na FGV, tenho uma especialização também na Federal de Uberlândia, e trabalho aí há 25 anos em obras de montagem eletromecânica, refinarias, unidades de gás, FPSO, que são aqueles navios plataforma, aeroportos, portos, saneamento, né? Inclusive muitos deles eu fiz junto com o André, né? E eu trabalho hoje com resolução de controvérsias e análise de perda de produtividade. Resolução de controvérsias, entendam, pleitos em âmbito administrativo e, principalmente, que é o meu foco nos últimos 10 anos, perito, trabalhar como perito judicial, tanto em arbitragem como justiça comum, e assistente técnico defendendo uma das partes dentro desses mesmos processos. Então, essa é um pouco resumida a minha história, né? E a análise de perda de produtividade está totalmente envolvida com com essa área aí de atuação. Essa aqui é mais ou menos a estruturação da palestra, tá? Eu vou falar um pouco da estrutura da prática recomendada. Vou falar no começo agora, eu vou falar de uns conceitos iniciais, bem simples, e depois nós vamos entrar dentro da palestra que eu fiz em 2023 no Congresso Internacional da ACE, no Rio de Janeiro. E lá nós vamos ter um aprofundamento maior disso e vou apresentar dois exemplos de aplicação das técnicas, né? Um é o método de fatores do MCAA, que é muito comum, e o Measure Mile Analysis, que é o padrão ouro da análise de perda de produtividade. Bom, coloquei aqui no âmbito da engenharia porque em outras áreas é diferente, mas produtividade é definida como as horas de trabalho necessárias para produzir um item ou produto final. Ou seja, quanto que eu vou investir, quanto que eu vou gastar em horas para produzir uma unidade de produto. O conceito bem simples, mas há uma confusão com produção e produtividade. Ainda existe essa confusão, então por isso é importante conceituar. E a perda de produtividade? A perda de produtividade ela é quando você não atinge a sua taxa de produção. Então, aí você vê a diferença do conceito, né? O que é a taxa de produção? É a quantidade de produto por unidade, por unidade de tempo. Então, por exemplo, produção é produzir 100 metros cúbicos por semana. Isso é produção. Produtividade é consumir 8 HH por metro cúbico. Isso é produtividade. Então, a perda de produtividade é quando você não está atingindo a produtividade praticável ou planejada. O termo praticável ele é muito importante aí, porque ele tem uma intimidade
com um dos métodos, que é o método Measure Mile. E o planejado é uma coisa, né, que as empresas, na hora que estão fazendo os cronogramas, elas calculam a produtividade planejada, e a praticável é aquela que, de fato, ela consegue executar, né, com ou sem interferência. Então, se ela não consegue atingir a produção, a melhor produção que ela consegue executar, se ela não consegue atingir, ela está tendo perda de produtividade, né? Ou se ela não está alcançando a planejada. Aí depende da sua referência. Se a sua referência é a minha capacidade, ou seja, o que eu consigo produzir, minha capacidade basal, o que eu consigo produzir sem interferência de ninguém. Então, eu, por exemplo, sem interferência de ninguém, com a equipe que eu estou mobilizado, eu estou produzindo 100 metros cúbicos por semana. Então, essa é a minha taxa de produtividade basal. Ah, mas eu planejei 120. Ok, seu planejamento precisa ser revisto. Tá? Então, em termos de produção praticável, se você não está alcançando a sua produção praticável, você teve perda de produtividade. Da mesma forma, se você tivesse uma produção superior à sua planejada e não alcançasse a sua basal, você também estaria perda de produtividade, apesar de estar acima da planejada. Então, o conceito de perda de produtividade está intimamente ligado àquilo que foi previsto. Então, no fim das contas, você acaba envolvendo mais recurso daquilo que você tinha planejado ou aquilo que você tem capacidade de produzir. Então, o resultado é uma perda, no fim das contas, uma perda monetária para a contratada. Os tópicos principais da prática é a introdução. A introdução da prática, ela é interessante, é muito interessante ler essa prática, né? Né? A introdução, ela apresenta o contexto da perda de produtividade em engenharia, tá? Fala dos principais motivos, o que acontece, algumas formas de mitigação. Tem o objetivo, que define a razão da existência da prática recomendada, que é estabelecer um método padronizado para identificar e quantificar as perdas de produtividade. Tem as práticas recomendadas, né, que mostra a lista de métodos em ordem hierárquica, né, desde o mais preciso ao menos preciso, lista esses métodos e dá exemplos de aplicação. E, na conclusão, ele pega e faz um arrazoado de toda a prática recomendada. Propósito e objetivo da prática. Estabelecer diretrizes claras e padronizadas para a identificação e quantificação de perda de produtividade em projetos de construção. É o porquê da norma existir, porquê da prática existir. E ela define bem esses padrões. A medição da produtividade está relacionado diretamente à produtividade na viabilidade financeira dos projetos. Isso, assim, na verdade, a engenharia ela é toda retroalimentada, né? Então, quando você trabalha com perda de produtividade, você está olhando para a produtividade com o olhar de quem está vendo o que eu sou capaz de produzir, o que acontece com a minha produtividade quando alguém está me afetando, normalmente é contratante, né, que impacta, né, a produtividade, e o quanto eu tive de desvio em relação ao meu orçamento. Então, você acaba, né, vamos dizer assim, os principais métricas estão relacionadas a isso, né? Então, sempre acaba indo para o lado financeiro, como era de se esperar. A aplicabilidade da prática recomendada, como eu falei, ela é utilizada em diversas áreas de construção civil, industrial e infraestrutura. Está dizendo aqui que uma abordagem flexível e adaptável
distintos contextos, desde pequenas obras até projetos de grande porte. Essa parte ela é válida porque você tem dentro da prática recomendada descrições sobre qual a melhor prática para determinado nível de projeto, entendeu? Então, a prática da SCL também, que não está nessa palestra, ela tem até uma tabela em que mostra lá se você está fazendo análise prospectiva, retrospectiva e tudo, qual é a melhor prática a ser recomendada. E a 25R3 também fala para você que, por exemplo, se você tem um projeto que tem todos os RDOs, você pode utilizar determinada prática. Eu estou falando isso, ter todos os RDOs, parece uma coisa assim, né, normal, né? Mas eu estou trabalhando em 2 projetos grandes, de bilhões de reais, em que não tem RDO, por incrível que pareça, né? Pablo, a Então, gente sabe o quanto isso é, não é normal, cara. é, As empresas vendem, não, nós temos tudo. Quando você pede para ver os documentos, não existem. é isso. É isso mesmo, Daniel. Então, o nível de documentação também faz parte aí das, das recomendações, né, da prática. O que caracteriza a perda de produtividade? Eu já falei no slide anterior, né? É quando você excede o que estava inicialmente previsto ou excede a sua capacidade, a sua capacidade produtiva. A relação de perda de produtividade vezes custo adicional, tá? Então, por exemplo, se o material encarece, isso não é perda de produtividade. Se o encargo social variou, ou você teve um turnover maior, etc. e tal. Então, se é custo adicional, não tem nada a ver com perda de produtividade. Então, existe essa separação também que precisa ser. Quando você está observando a parte financeira como guia, você tem que separar direitinho o que são custos adicionais e o que são perdas de produtividade. E os fatores que contribuem, aqui tem algumas coisas, mas são muito mais do que isso. Mudança de escopo, falta de planejamento, condição climática, problema de comunicação, aí tem outros, paralelismos, dissipação de gestão, tem um monte de outros que não estão relacionados aqui, mas estão dentro da prática recomendada. Bom, o que eu fiz? Eu fui bem preguiçoso e ao invés de reescrever a palestra, eu peguei na íntegra, né, só tirei uma parte final, a palestra que eu dei em 2023 no Congresso Internacional da ACE, lá no Rio de Janeiro. Por quê? Porque ela foi um spotlight da norma e encaixa direitinho dentro da nossa, do nosso tema aqui. Então, eu preferi, até por uma questão de familiaridade minha, e facilitar também a apresentação. Bom, vamos lá. Então, aqui nós temos a estrutura da norma, que tem a seção A, B, C1, C2, C3. Tem também um capítulo final com erros na aplicação dos métodos e debates e encerramento. Essa aqui é a estrutura, né? Eu já falei da introdução, a finalidade também, as causas comuns de perda de produtividade, parte de recuperação de custos, o capítulo C, que é onde vai estar a maior parte do conteúdo de interesse, né? Que vai falar sobre os métodos para estimar a perda de produtividade, a ordem de preferência que eu falei, que vai do mais preciso até o menos preciso, e uma discussão das práticas recomendadas, que é onde eu apresento alguns exemplos. Esse aqui é o conceito, vamos dizer assim, equação da perda de produtividade, da produtividade, do fator de produtividade. Eu não vou entrar muito em detalhe, porque eu já falei lá atrás, mas basicamente a produtividade é a quantidade de produto dividido pela quantidade de recurso utilizado, e na maior parte dos nossos trabalhos é a unidade, igual eu falei, metro cúbico por HH, né? Então, nossa engenharia é basicamente isso, né? E o fator de produtividade é um fator em que você define o desvio da produtividade, né? Subiu 5%, desceu 5%.
Então, simplesmente um fator da comparação entre o real e o baseline. Perda de produtividade eu já comentei. Dificuldades observadas em quantificar as perdas e identificar as responsabilidades. Então, aqui estão alguns pontos, isso está na norma, né? A ausência de monitoramento e medição de outputs e inputs, registros deficientes, cálculos apenas no final do projeto, ausência de consenso sobre forma de cálculo e dificuldade em estabelecer a causalidade. Bom, eu marquei em amarelo aqui a ausência de monitoramento, e muitas vezes isso aí está até antes, né? A gente fala assim, mas não teve registro. Às vezes não teve nem monitoramento. Então não é deficiência só de registro. Aí depois tem um outro nível, que é a deficiência de registro. E tem o outro nível um pouco mais fino, que é a dificuldade de estabelecer a causalidade. A causalidade tem muito a ver com a qualidade da informação, né? Você conseguir, por exemplo, dentro do RBO, dizer, por exemplo, que a equipe que estava envolvida na atividade tal tinha tantas pessoas e ficou paralisado devido a tal interferência. Então, se você consegue escrever isso dentro do RBO, você tem uma causalidade bem definida, mas muitas vezes não tem, entendeu? Então, isso está dentro da lista das dificuldades em determinar aí com precisão, né? A finalidade da prática nós já falamos, né? Identificar metodologias, classificar, definir e discutir, identificar estudos aplicáveis. Causas comuns das perdas de produtividade. Eu acho que se fosse colocar aqui, todas não caberiam no slide, mas algumas delas estão absenteísmo, aceleração. Aceleração, no caso aqui, isso a gente vai ver no MCAA, que é um dos métodos de análise de produtividade. Quando você quer, por exemplo, reduzir o prazo no cronograma, você trabalha num regime menos produtivo, entendeu? E eu digo isso porque são vários fatores que envolvem, desde por exemplo, fazer hora extra e trabalhar cansado, eu trabalhar com uma equipe, eu trazer uma equipe de outro lugar e ela ter que se adaptar ao trabalho, à curva de aprendizado. Por exemplo, trabalhar com equipes em paralelo, ali, física ou gerencialmente. Então, a aceleração ela é um problema sério. Ela por si só, ela já tem ela tem um padrão de perda de produtividade dela, né? Característico da aceleração. Condições meteorológicas, que é muito simples, disponibilidade de tudo, de recurso, de material. Alterações e retrabalhos também é bem fácil de compreender, né? Você, é muito mais fácil você fazer um trabalho do zero do que fazer um retrabalho, né? Então, às vezes, você produz a mesma quantidade de produto, mas como você está fazendo um retrabalho, o seu consumo de horas é maior. Concorrência por mão de obra, isso externa e interna, ou você concorre com de fora, ou internamente os membros da equipe acabam dividindo ali a concorrência de mão de obra e equipamentos também. Rotatividade tem a ver também com a curva de aprendizado. Aglomeração, é fácil de compreender. Falhas de engenharia, problemas de projeto, isso também quase nunca existe, né, gente? Aí. Supervisão enfraquecida, também é outro problema. Exagero de horas extras, como eu falei lá atrás. Coordenação de subcontratadas também é outro fator muito importante que é ignorado, porque as subcontratadas, muitas vezes, elas não estão sujeitas ao nível de controle que a gente tem, né? Então, a gente contrata alguém, você não tem a mesma rigorosidade de processos e tudo para execução, então, a coordenação da subcontratada é um fator importante, poderia estar até em amarelinho. Fadiga, também tem a ver com hora extra, tem a ver com jornada, turno, trabalho noturno, relações trabalhistas, isso também pega, né?
pega principalmente na questão da motivação, e também é um dos fatores que eu iniciei. Curva de aprendizagem, é fácil, né, da gente entender, a gente está acostumado com isso. Escassez de material também. Alocação excessiva de mão de obra, isso também é outra coisa fácil de entender, né? Você vai colocando mão de obra, não é igual aquele negócio, né? Que duas mulheres não fazem uma criança em 4 meses e meio, né? Então, tem uma hora que chega nesse ponto. Então, motivação, como eu falei, fatores gerenciais, trabalho fora de sequência, retrabalho e erros, compressão de cronograma, também repetido, né? Acesso, condições físicas do local, aprovações e respostas atrasadas. Bom, são causas comuns de perda de produtividade. Qual que é uma sequência recomendada para você fazer um pleito, fazer uma reivindicação? Detecção das perdas de produtividade, a reconfirmação da estimativa de baseline, ou seja, você verificar como está as suas métricas de produtividade perante a sua linha de base, o seu orçamento normalmente, para confirmar se houve perda de produtividade de fato. Isso leva a uma série de coisas, inclusive identificação de erro de orçamento e ajustes, né? Muitas vezes, eu não sei vocês, mas eu trabalho com orçamento vivo, né? Então, a gente faz igual eu faço com planilha de preço, né? Às vezes você redireciona uma verba que estava prevista no seu orçamento para outra, quando você percebe que a sua produtividade foi melhor ali, pior acolá, né? Identificação de causa raiz, também tem a ver com a causalidade. Confirmar a responsabilidade do tomador, que é a nossa vítima do pleito, né? Então, depois que você identifica as causas, separar aquelas que são de fato do tomador, notificar e seguir os ritos contratuais. Quando tem rito contratual previsto, né? A maioria dos contratos não tem de propósito, reunir documentos comprobatórios e elaborar a reivindicação. Fatores a observar para a recuperação dos custos e perdas de produtividade. Requisitos contratuais de notificação, isso é importante, né? Eu estou em uma arbitragem em que a sorte é que eu estou do lado do tomador, né? Mas o contratado ele tinha 72 horas para apresentar qualquer pleito. Se não apresentasse 72 horas, ele perdia a chance, entendeu? E ele perdeu várias chances. Então, os requisitos contratuais de notificação são importantes, como um caso como esse que eu falei. A imprevisibilidade dos eventos causadores é uma das coisas que dá bastante ganho de causa, né? Eventos além do controle, responsabilidade direta e indireta da contratante. Isso é um pouco mais difícil você definir a indireta, né? A direta é mais fácil. Por exemplo, no escopo da contratante fornecer projeto. Ela atrasa o projeto, você atrasa a sua execução, e aí é fácil, é a responsabilidade direta. Agora, a responsabilidade indireta é muito mais complicada, né? Então, por exemplo, se ela, por exemplo, ela revisa uma norma e de execução de uma determinada atividade, por exemplo, de uma soldagem. E aí os soldadores têm que seguir essa norma e tem uma perda de produtividade ali de 20%, né, porque tem que seguir outro rito trabalhista. Então, a responsabilidade foi indireta em relação ao trabalho. Então, aí é mais complicado, tem toda uma parte, vamos dizer assim, técnica que tem que envolver, não só a parte fática, né? A ausência de tratamento contratual para as perdas, isso, como eu falei, em alguns contratos você percebe claramente que é de propósito, porque você tem um contrato lindo, bem estruturado, com, vamos dizer assim, soluções para várias coisas, mas não tem uma definição para a resolução dos change orders lá, dos pleitos, da questão do reequilíbrio, ou seja, o contrato propositalmente não teve cláusulas de reequilíbrio
e condições para poder fazer o reajuste do contrato. E relação entre eventos e consequências, que é o nexo causal que os advogados falam, né? A relação de causa e efeito. Aqui a gente já vai entrar nos métodos. E a forma como eu coloquei aqui, eles estão apresentados de forma do mais preciso ao menos preciso. Então, são grupos, tá? Classificação dos métodos. Estudos específicos de projeto. Por padrão, tudo o que depende apenas de informação do projeto, ou seja, que é intrínseco ali, eu só vou usar dados do projeto, tudo o que é estudo específico do projeto é mais preciso que os demais. Então, por exemplo, o Measured Mile, que nós vamos ver mais para frente, ele mede a produtividade natural sua, a produtividade que você consegue performar sem ter interferência do contratante. Então, ele não depende de nada. O Measure Mile é tão legal que ele não depende nem da produtividade prevista, do orçamento ou do cronograma, nem isso ele precisa. Ele é o melhor método, disparado. Tá? Eu tenho até problemas em falar que ele é o melhor método, porque eu estava numa audiência em que a voz estava comigo e o presidente do tribunal me perguntou se o meu método era mais. Quantos por cento o meu método era mais preciso que o do perito? E eu falei que não dava para definir. E aí ele encerrou a minha fala e passou para frente. Aí ficou como se o meu método fosse ruim. E aí depois eu tive que explicar. Falei, olha, não dá para definir, mas você sabe que ele é o mais preciso. Né? Eu não sou advogado, eu sou engenheiro, então ou dá para definir ou não dá para definir, né? Mas de qualquer forma eu levei essa bucha aí, pegou mal para mim, mas foi sem querer. Vamos lá. Então, o Measure My é o mais preciso. Não dá para determinar o nível de precisão, como eu já disse, mas ele é o mais preciso. Em seguida, vem a análise do valor agregado, a famigerada análise do valor agregado, EVA, né? Que também depende exclusivamente dos índices, dos indicadores econômicos do contrato, né? Os indicadores de prazo. Né? Ele é basicamente isso, uma relação prazo financeira, né? E aí você extrai os índices de completação, os índices variação de prazo, variação de custo, e por aí vai, né? Então você consegue, pelo que se agrega de valor ao contrato, definir os desvios de cada item do escopo e verificar a perda de produtividade item por item. O método de amostragem do trabalho, que é você chegar lá no campo e fazer a amostragem de fato, né? Ir lá com o reloginho e medir. E o método de amostragem com questionários aplicados aos operários, que é você ir perguntando para eles, né? É menos preciso que o anterior, mas é mais preciso que muitos que estão para vir. Aí, na sequência, vem os estudos comparativos de projeto. Aí tem o estudo do trabalho comparável. O estudo do trabalho comparável é quando você compara atividades semelhantes. Então, por exemplo, tem execução de alvenaria. Então, eu vou comparar a execução de alvenaria na condição X, por exemplo, em Greenfield aqui e tudo, com a execução de alvenaria de outro projeto na mesma situação. Então, isso é estudo de trabalho comparável. Já estudo de projeto comparável, ele está abaixo, então ele é menos preciso, é quando você pega o projeto como um todo. Então, por exemplo, eu vou fazer uma unidade de uma coqueria numa siderúrgica. Né? Então, eu vou lá e comparo com outra coqueria com as mesmas especificações, com a mesma quantidade de fornos e tudo. Então, aí eu estudo de projeto comparável. Né? Você vai comparar os prazos, vai comparar a quantidade de mão de obra, a produção, e vai obter os índices e comparar um com o outro.
e vai falar o seguinte: olha, nesse projeto aqui, segundo o outro que era semelhante, eu deveria estar com a produtividade de tal, porque lá a produtividade foi essa. E eu não estou. Então, para vocês verem como a precisão está caindo, né? Pablo, Oi? uma dúvida em relação ao slide não anterior, o anterior desse. Quando você tem ali análise de amostragem de trabalho e você vai lá, cronometra a produtividade, registra a equipe que estava ali e tal, e como é que você transforma isso, uma medida pontual, uma medida característica de toda a produção daquela frente, ou daquela quantidade de serviço, ou daquela quantidade de recursos? Olha, você aumenta o seu espectro, né? Eu vou falar para você como que eu fazia, tá? Na época que eu trabalhava em obra, eu fazia um negócio meio psicológico. Eu pegava e montava gráficos com o nome dos encarregados e punha no quadro da empresa. E aí tinha o gráfico, aí o gráfico caía, subia, eu encarregado que o gráfico caía, ele ficava puto. Então, assim, eu não precisava fazer nada, o dado vinha para mim, entendeu? Então eu tinha um acompanhamento diário de recurso e produção, diário. Então eu tirava qualquer média. Você quer saber a produção por semana, por mês, não sei o quê. Então o meu jeito de fazer era esse, entendeu? Eu pegava pelo psicológico da turma lá. O cara vinha lá, André, ele chegava para mim assim, pô, mas caramba, o meu gráfico caiu aqui. Ficava preocupado, né? Que o chefe estava vendo também, né? O gráfico, mas eu fiz uma pré-montagem. Você considera aí alguma coisa, porque eu fiz uma pré-montagem. Ou seja, chegava ao nível do cara me falar para considerar um avanço físico de uma pré-montagem que ele fez. Por quê? Porque eu transferia para ele a preocupação também. É um dos grandes males das obras, é isso. É a responsabilidade na ponta. Entendeu? Que se você não transfere a responsabilidade na ponta, você tem um gestor que não pode fazer, não tem atuação plena, não pode fazer tudo, mas que responde por tudo. Então, se você não distribuir a responsabilidade, ferrou, né? Então, eu fazia isso distribuindo desse jeito. Ficava com o nome do cara, o desempenho dele. Mas isso como meio de prova numa perícia, alguma coisa, tem um mínimo de apropriação dessas frentes ou não? Pode ser, Olha, eu tem algum nunca vi, encaminhamento André, estatístico para isso? eu nunca vi, tá? Tipo, esse aqui é considerado razoável. Nunca vi, tá? Eu acho o seguinte, que você tem vários controles, a obra é assim, né? Você tem vários controles que muitas vezes se sobrepõem, né? Então, você tem um relatório mensal e um relatório semanal. Então, é, você faz contas, né? Então, por exemplo, se eu tinha no meu relatório mensal 100 pessoas e eu produzi não sei quantas unidades de trabalho, então dá uma média ali. Essa média, ela tem relação, ela é coerente com esse registro pontual aqui, entendeu? Então, você Entendi. vai cruzando algumas informações para. É o que eu vejo fazer, entendeu? Você Tipo caracterizar aquilo assim, como exceção. exatamente, você faz, Tá. olha, isso aqui é verdade, tanto que na produção de um mês eu alcancei tanto, entendeu? Mas tudo tem a ver, é por isso que o Measure Mile é legal, porque tem a ver com o impacto que você está sofrendo ali no momento, entendeu? Porque fica demonstrado que se você sofreu impacto, você perdeu produtividade. Então, se você pegar a amostragem naquele ponto, você tem que trazer também o que estava acontecendo no momento que você pegou aquele amostragem. Você O estava aí. Pablo, Oi. puxando aí do que vocês acabaram de comentar, aonde a gente encaixa Ô, Dalalanda, tudo bem? o resultado de falta de produtividade na falta de comunicação? Porque um dos grandes defeitos que existe é a cúpula da obra traça o cronograma, se empenha, sabe tudo direitinho, determina os equipamentos, a equipe, está tudo certinho, mas o chefe da obra lá esquece de passar o cronograma lá para o encarregado da ponta, né? Então, às vezes, o encarregado da ponta nem sabe o que tem que fazer
e a produtividade, quando vai ser medida, não bate. Aonde que a gente encaixa aí nessa tua descrição? Ó, Dalana, eu acho que senão não tem, assim, tá meio off-topic, mas eu vou te falar o que eu fazia, tá? Igual eu fazia lá com os encarregados lá que eu punha lá no quadro, o que que eu fazia? A primeira coisa que eu pedia era o controle do almoxarifado, entendeu? Então, eu só liberava o material relativo ao serviço previsto no cronograma. Então, por exemplo, você está fazendo uma estrutura metálica, eu só liberava as peças que estavam previstas para executar na semana. Quem liberava era o planejamento, entendeu? Então, eu tomava conta do almoxarifado, entendeu? Ah, vai pegar andaime. Não, peraí, onde está previsto andaime? Não tem previsto andaime no cronograma. Ah, mas é porque eu vou começar. Eu falei, não está planejado fazer isso, entendeu? Aí eu fazia assim, eu tomava conta. Se eu fosse, toda obra que eu entrava, eu falava, olha, eu quero tomar conta do suprimento, entendeu? Porque aí eu controlo o que eles vão produzir pelo material. Eu fazia isso. Você acabou de falar uma coisa que nós da Baruf passamos aí há mais ou menos 1 ano e meio atrás. A gente estava dando apoio a uma empresa que não estava atingindo nenhuma produtividade, estava mal, não conseguia faturar. Aí a gente começou a visitar as obras, os almoxarifados lotados, assim, né? Os Então. pátios lotados de insumo, mas ninguém utilizava aquilo, né? Então, Pois é, boa coisa, são, bom resultado nunca deu, né? são duas coisas, né? Você quer ver? Tubulação. Tubulação é um exemplo clássico disso, porque o cara vai deixando as linhas finas tudo para o final, entendeu? E não obedece sequência. Ele pega só a tubulação pesada, porque aí a produção dele por tonelada fica, ó, produziu bastante, ó, montou tantas toneladas de tubulação, tudo com tubo pesado. Aí deixa os fininhos que gastam mais HH para depois, aí atrasa tudo no final. Aí fica aquele 99% eterno lá, com um monte de punch list para fazer, entendeu? Ao passo que, por exemplo, eu no planejamento controlando o material, eu liberava só os spools relativos ao que estava planejado, entendeu? Eu fazia assim. Bom, gente, vamos lá, deixa eu ver. Estudos especializados da indústria. Aí, esse aqui, basicamente são artigos, né? Então, você tem um artigo falando sobre aceleração de cronograma. Aí ele vai dizer que quando você mobiliza tantas pessoas ao mesmo tempo, ou quando você faz hora extra, ou quando você faz tal coisa, você tem uma perda de produtividade, já foi estudado, eu peguei 15 projetos, analisei, tudo. Então, assim, os estudos especializados da indústria normalmente são artigos que vão falar de situações de aceleração, situações dos famosos change orders lá, né? Alteração, impacto cumulativo, retrabalho, curva de aprendizagem, horas extras, trabalho noturno, característica específica do projeto. Então, vai pegar, por exemplo, um projeto realizado em altura, ou sei lá, um projeto realizado em altitude, com ar rarefeito, ou com, sei lá, qualquer característica específica do projeto. Aí vai ter um artigo falando sobre isso, né? Gestão de projeto e condições climáticas. Condições climáticas, inclusive, até eu achei um artigo recentemente sobre chuva, que é difícil de achar. Né? Exatamente, eu utilizo essas coisas. Eu utilizo um artigo, por exemplo, de chuva, para falar sobre perdas de produtividade relativas a condições climáticas, fator de retomada, etc. Então, tem esses outros métodos também. Mas eles são menos precisos ainda, né? Eles são. Então, você vê que à medida que a gente vai passando os slides, estão cada vez mais longe do projeto, né? E aí vem mais longe ainda. Estudos gerais da indústria. Aí tem o MCAA, que é muito usado, embora ele esteja aqui longe, bastante fora da zona de alta precisão, eu uso muito, tá? Por conta da simplicidade dele e da abrangência dele em relação às situações que ele representa.
Então, nós vamos falar dele depois, tá? Ele está posicionado aqui, tem que estar posicionado aqui, mas ele é um método importante. Guia de avaliação do impacto de modificação do Batalhão de Engenharia do Exército dos Estados Unidos. Isso aqui também é um guia, né, da parte militar dos Estados Unidos, que também tem outras coisas também da área militar dos Estados Unidos. Eu tenho algumas coisas comigo, né? Então, a engenharia militar lá dos Estados Unidos tem alguma coisa. Associação Nacional dos Empreiteiros da Área Elétrica dos Estados Unidos, a mesma coisa. Também são órgãos com estudos específicos sobre perda de produtividade, assim como é o MCA, que é o de mecânica. E guias gerais de estimativa, né? Os famosos, tipo o PIN da vida, né? O TCPO, etc. Estudos gerais da indústria ainda tem método do custo unitário total, também dispensa explicação, né? Tudo que é método de custo total é aquilo clássico que a gente faz, que é juntar o custo total, subtrair o previsto e falar que a culpa é do contratante, né? Aí você tem... esse aqui envolve todos os recursos, tá? O método de custo total modificado de mão de obra, que, na verdade, ele é só você pegar o custo total e subtrair não só o previsto, subtrair aqueles erros conhecidos. Eu fiquei paralisado porque eu não forneci os direitos trabalhistas e minha equipe ficou um mês de greve. Aí você desconta um mês de greve lá, entendeu? Então, o custo modificado é isso. Método custo total de mão de obra, que é esse que eu falei. Você junta todo o HH real, menos o previsto e cobra do seu contratante. Análise de impacto sobre o cronograma. Esse está lá embaixo mesmo, que é você chegar e mostrar os atrasos e falar e utilizar algum desses métodos aqui de diferença de valor, né? Então, por exemplo, eu tive um atraso de 15 dias numa tarefa tal e o meu custo apropriado para esse tipo de tarefa foi 20% maior. Então, por conta desses atrasos aqui, a culpa, que são de responsabilidade da contratante, esse 20% é responsabilidade dele. Então, faz uma análise de cronograma e associa a perda de produtividade, né, o custo adicional, a perda de produtividade, aos atrasos e que a análise de impacto do cronograma mostrou. Isso aqui recapitulando a ordem de preferência, né? Então, estudo específico do projeto, mais próximo do projeto, comparativo do projeto, relativo ao projeto, especialização da indústria, já um pouco mais afastado, mas ainda tem a ver com a indústria específica, estudos gerais, aí já não tem a ver, base de custos, que são aqueles custos totais, e impactos da produtividade sobre o cronograma, que é o menos preciso. Bom, agora vem o famoso Measure Mile. Tá? Então, ele é o padrão ouro, é o principal método de análise de perda de produtividade, é o mais aceito nos tribunais, é o método que a maioria dos advogados que conhecem, trabalham com isso, conhecem, enfim. Então, ele é o queridinho. Ele é baseado na produtividade natural do executante, que é aquela alcançada quando se trabalha com o menor impacto possível, períodos menos afetados. Então, faça-se uma varredura da produtividade ao longo do contrato, ao mesmo tempo em que se faz um levantamento dos eventos. A gente chama de registro de eventos. Pega o registro de eventos, plota no gráfico, junto com a variação da produtividade. Aonde tiver menos impacto, você mede a produtividade onde tem menos impacto e você descobre qual que é a produtividade basal do executante. Ou seja, aquilo que eu consigo produzir quando ninguém me atrapalha. E isso não é igual ao previsto do orçamento. É igual ao que você, de fato, consegue produzir.
Então, é por isso que a gente não usa nem o previsto do orçamento. Projeta-se o consumo esperado de horas com base nos índices de produtividade natural e compara-se com o consumo real de recursos. Vocês vão ver mais para frente, vai ficar mais claro. Mas você descobre o índice desse período em que você tem menos impacto, o índice de produtividade, e aí você multiplica pelo seu percentual, né? E aí você vai ter o que você conseguiria performar se você não fosse atrapalhado em período nenhum. Vamos ver mais aqui. Então, isso aqui é um caso real, tá? É um caso da Petrobras. Então, você tem a curva A aqui, que é o HH consumido no mês. Então, a gente tem a curva S do HH consumido. Aqui, chegando aí a 1.350.000 horas. Na curva B, nós temos o serviço executado acumulado mensal, a curva S de produção. Tá? Então, aqui produziu 43%. Isso aqui está em percentual, é a curva B. Com a curva A e a curva B, a gente tem a variação da produtividade no tempo. Para baixo é pior, para cima é melhor. Essa curva laranja, ela é a curva B sobre A. Entendeu? Desculpa, é a curva A sobre B. Ela é a quantidade de HH por percentual. Então, por exemplo, aqui, ó, nesse ponto que eu estou mostrando, você tem aí, sei lá, 10.000 HH por percentual. Mais aqui, 15.000 HH por percentual. Vou pegar nesse ponto. Para baixo é pior, porque nesse ponto aqui eu estou gastando 200.000 para fazer o mesmo 1%. E isso varia no tempo. Varia no tempo. Tá. O Measure Mile é normalmente o período em que você tem melhor produção. De forma, assim, e tem que ter um período razoável, não pode ser tipo um mês. Tem que ter um período ali razoável de amostragem, né? Então, nessa análise gráfica, que é uma análise gráfica, não é uma análise matemática, não é numérica, a gente percebe que entre os meses aqui de dezembro a março, nós tivemos um período de melhor produtividade. Então, esse vai ser o meu Measure Mile. E esse período aqui, ele teve uma média de 15.288 HH por percentual. Essa linha tracejada é a média deste período sombreado aqui. Então, a gente consegue ver, inclusive, aonde ele caiu da média dele, né? Aqui ele foi atrapalhado, aqui não, aqui também não. Então, a gente cruza isso com o registro de eventos para poder provar que a contratada me atrapalhou. Você percebe que eu só estou usando dados do projeto. Estou usando o avanço físico do projeto, apuração de HH do projeto. Não estou usando mais nada fora do projeto. Não estou deduzindo nada. Então, você pega aquele mesmo gráfico está aqui no fundo. Eu fiz ele separadinho para a gente poder enxergar. Então, o que foi esse primeiro perda de produtividade lá no começo? Learning curve. Curva de aprendizado. Então, está explicado aqui. Isso aqui, ok, não é responsabilidade do cliente. É natural a curva de aprendizado aqui, essa perda de produtividade. Atividades não representativas. Embora nesse período a produtividade seja semelhante à do Measure Mile, o percentual realizado é inferior a 4%. Ou seja, foi feito aqui um julgamento ainda de que isso aqui não dava para ser usado como Measure Mile, apesar de ser um período parecido, mas ele só tinha uma representatividade de 4%. Então não dá para utilizar ele como Measure Mile. Aí depois você entra em uma área impactada, que tem crashing e paralelismo. Crashing é você espremer o contrato,
né, e sobrecarregar recursos. Então, impactos decorrentes da reprogramação das bases civis. As bases civis ficaram estagnadas devido a indefinições de projeto. Ou seja, o motivo, o nexo causal está aqui. Ó. Eu tive um problema de projeto com as bases, olha só o que aconteceu com a minha produtividade, deu pau. Eu fiquei abaixo do quilo que eu consigo produzir. O que eu consigo produzir? Aqui. Measure Mile. Períodos de menor afetação, onde o consórcio pôde desempenhar sua melhor produtividade devido à pouca interferência da Petrobras. Então, esse período aqui eu não tive praticamente impacto. Aí depois vem um monte, ó, crash, paralisia, learning curve, overtime, beneficial occupancy, precise inefficiency. Então tem todas essas aqui, ó, paralisia e sobreposição, excesso de atividade paralela, sobreposição de serviços, coexistência entre disciplinas, ingresso de mão de obra em regime extraordinário e improdutividade prevista no MCAA. Aí são os fatores que nós vamos ver no próximo. Porque aqui eu faço uma mistura dos fatores também. Todos esses termos aqui, ó, eles são do MCAA. Eu faço um paralelo entre eles. Tá? Eu enriqueço o Measure Mile. Aí, de tudo isso, o que a gente extrai? Essa curva D, ela é o meu 15 mil aqui, que é a minha produtividade basal, multiplicada por aquilo que eu de fato produzi. Então, o formato dessa curva aqui vai ser o formato do avanço físico. Tá vendo aqui o formato? Se a gente gravar bem o avanço físico, o formato aqui é igual. Você pega o avanço físico e multiplica pelos 15 mil HH. Aí, o que vai significar essa curva? O quanto eu produziria, o quanto eu gastaria em horas se eu trabalhasse o tempo inteiro dentro da minha produtividade basal. Se eu conseguisse trabalhar o tempo inteiro produzindo com 15 mil HH, produzindo 1%, eu teria essa curva aqui. Ou seja, se não me atrapalhasse, eu gastaria um pouco mais, aí, quase 700 mil HH. De maneira semelhante à curva... Oi? O Barral, que está com a mão levantada, tem uma pergunta. Pode ser? Posso falar agora ou você prefere que eu fale depois? Não, pode falar agora, senhor. Tá, voltando ali, no slide anterior, por favor, onde mostra ali a curva de aprendizagem. Sim. Volta o slide, por favor. Mais um? Mais um. Isso. Não, o que tem os quadrinhos que você explica o motivo das perdas de produtividade. Aqui. Tem os quadrinhos embaixo. Esse aqui. Esse aí. Ali em outubro e novembro de 2012, você colocou que é a curva de aprendizagem, né? Sim. Teve alguma mudança na execução? Porque o serviço vinha sendo feito desde março de 2011 ali, né? Teve uma troca de equipe, alguma coisa que um projeto já andando há mais de um ano, teve um período de aprendizagem de novo? Olha, eu não vou lembrar exatamente por que está tudo zerado aqui, por que o gráfico está sendo tão extenso. Talvez tenha sido só uma questão do como é que se diz? De caber os quadrados aqui. Porque aqui está sem avanço físico, percebe? Então, eu teria que ver direitinho, mas o que está começando de fato... começa em outubro. Começa aqui em outubro. Tá. Até deixa eu ver aqui, vamos ver se é isso mesmo. É isso mesmo, quer ver? Olha só. Começa aqui mesmo, em outubro de 2012, tá vendo aqui o avanço físico? A curva começa a subir em outubro de 2012. Tá joia. Mas bem observado, depois eu posso até depois dar uma limpada ali nisso aí. Valeu, obrigado. Nada. Então, vamos lá. Semelhante à curva D, aplicou-se sobre o serviço realizado o índice de produtividade previsto na proposta da RP. Aí é o seguinte, vamos lá. Aqui já daria a análise do Measure Mile, tá? Por quê? Porque aqui a gente já chega no resultado que é
o que eu produziria, o quanto eu gastaria para executar dentro do ritmo máximo que eu consigo. Ou seja, não é nem o meu previsto de orçamento, é o que eu consigo performar de fato. Aqui já, vamos dizer que terminaria o Measure Mile. Só que eu ainda faço uma coisa a mais, que é plotar a produtividade da proposta. A produtividade da proposta não é espanto nosso, ela é maior do que a produtividade que eles conseguiram performar. Ou seja, eles gastam só 7.400 para cada percentual. Ou seja, a proposta estava previndo isso aqui. Tá? Então, por isso que nós teríamos um consumo, aqui está previsto na proposta, 300 mil HH. Entendeu? Por que eu pus esse gráfico aqui? Para juntar todos eles. E aí é que entra a história. O gráfico previsto é importante, por quê? Porque eu não posso pleitear nada além daquilo que eu previ no orçamento, além daquilo que eu orcei. Então, eu posso pleitear no meu limite entre o que eu orcei e o que eu de fato gastaria. E aí, agora, esse gráfico aqui é o mais importante para a gente entender. Tá? Nós temos o HH real, temos o tracejado aqui, que é o quanto eu gastaria se eu executasse dentro da minha capacidade produtiva, e tem o azul, que é o quanto eu previ no orçamento produzir. Então, nós temos 3 áreas aqui. Primeiro, em verde, nós temos as áreas não impactadas, que é a área que é o Measure Mile propriamente dito. É o que eu gastaria se eu performasse a minha produtividade basal, a minha produtividade natural, que é de 15 mil. Nós temos o vermelho, que é o meu real, o meu HH real, que ao invés de ser o HH real menos o previsto, é o HH real menos o que eu conseguiria performar. E aí é que entra a mágica do Measure Mile. Porque você não está simplesmente pegando o real menos o previsto. Você está pegando o real menos a minha capacidade real produtiva. E aí nós vemos a concluir o seguinte: entre o HH projetado para a minha produtividade real e o orçado é a minha improdutividade própria, ou o meu erro de orçamento. Entendeu? Por quê? Porque eu previ produzir isso, só que eu, sem ninguém me atrapalhar, eu só consigo produzir isso aqui. Então, eu não posso cobrar da Petrobras daqui do vermelhinho aqui em cima até o azul. Eu posso cobrar até aqui, que é onde eu consigo produzir. E isso, para o juiz, né, ele olha e fala assim, bom, isso aqui é muito razoável. É muito razoável. Por quê? Porque está mostrando que quando ele não tem interferência de ninguém, ele consegue produzir só isso. Então, se eu tiver algum problema de produtividade próprio, problema interno de produtividade, ou se eu errei o orçamento, etc., tal, problema meu. Isso vai aparecer em todos os pontos da curva. Mas quando ele estiver isolado, naquele momento em que eu não tenho ninguém me atrapalhando, eu consigo enxergar o quanto eu tenho de perda de produtividade própria. E aí eu posso pleitear, sem muita dificuldade, aquilo que de fato eu tenho direito. Entendeu? Então esse, gente, é o Measure Mile. Não sei o que vocês acharam, se vocês já conheciam, entendeu? Mas eu acho que pelas explicações dá para entender o porquê que ele é o método mais conceituado. Alguém tem algum comentário? Eu queria falar uma coisa, Pablo. Pode falar. Eu tô, cara, lisonjeado de assistir a isso tudo, tá? Deixa eu te falar um negócio. Eu sou especialista em pleitos contratuais, só que pela visão do direito, embora eu seja engenheiro, eu sou engenheiro especializado em direito e obras públicas. Sim. E muitas vezes a gente tem uma percepção, eu falo sempre que existem 3
variáveis que a gente tem que negociar. A primeira é o seguinte, né? A primeira possibilidade, eu tenho um direito tecnicamente justificável e legalmente previsto. Ou seja, eu Sim. tenho sim e sim. Muitas vezes eu tenho um direito tecnicamente justificável, mas legalmente imprevisto, por uma questão de regime de execução, por uma questão de normativa técnica, de matriz de risco, etc. Então, tecnicamente, sim, haveria um direito a ser pleiteado, mas a forma como pela contratação me impede de pleitear esse direito. E existe um terceiro direito, que é o direito que a lei me concebe, mas tecnicamente eu não percebo. Quando você mostra essa análise, o que eu percebo é o seguinte: a gente consegue perceber com muito mais clareza esse terceiro tipo de direito. Porque eu passo a ter uma leitura quantificável de todas as interferências e de todas as dificuldades que eu enfrentei. Cara, o poder disso é maravilhoso. Eu tô apaixonado. Juro Cara, pra eu você. falo que isso aí para o árbitro, né? Eu trabalho com mais com arbitragem do que qualquer coisa. Para os árbitros, isso aí é o que tem de mais justo. E é o E mais não, justo. isso muda uma mentalidade, né? Porque muitas vezes a gente tem, né, um direito, a gente precisa quantificar esse direito, só que a empresa não tem uma massa crítica de dados que me permita chegar a uma análise dessa qualidade, assim como o projeto não foi analisado adequadamente, né? Quando eu junto isso com a concepção o que a gente sempre fala, né? O direito você tem mérito e metodologia. Sim. Quando eu tenho mérito que eu consigo construir, mas me falta metodologia, é muito difícil chegar no número. Quando você traz uma metodologia como essas, isso praticamente se elimina. Cara, isso é Ilustra tudo, incrível. né? Isso Ilustra é tudo. incrível, cara. Ilustra Porra. tudo. Você sabe Eu... qual que é o ponto de discussão maior aqui? É Não. aonde eu vou pegar o measure mile. Esse é que é o ponto de discussão maior. É. Qual que se é aqui, se é aqui, se é Ou seja, aqui, qual que é a minha real as baseline, né? evidências, qual que é a minha referência, qual que é aquele período em que ninguém me atrapalhou, o quanto que eu conseguia fazer, entendeu? E Cara, aí isso é a discussão sensacional. se resume a isso, E entendeu? você Porque falou, o resto é número. exemplificando, né, que você trouxe exemplos até da Petrobras, que é um cliente que eu tive a oportunidade de conhecer em vários projetos. E é uma empresa que toca o terror na contratada, né? Vamos falar um português Sim, bem claro. mata gato. Ela é muito difícil trabalhar numa Petrobras, independente, tá? Não estou falando aqui se as pessoas estão agindo de boa fé ou de má fé, mas a própria burocracia e a própria rigidez interna do processo já é um atrapalhador gigante. E sem contar os problemas que a gente às vezes vê acontecendo, né? Cara, é maravilhoso. Eu sou um dos É caras que vai te demais. procurar em pouquíssimo tempo para a gente bater um papo mais Opa, aprofundado. claro, vamos sim, pô. Eu gosto muito disso, né? Dá para ver, né, a Show. empolgação que eu falo, né? Nossa, cara, mas é. Eu tô aqui quieto olhando, anotei uma porrada de coisa e tal, mas assim, quando você chega nesse dado, exato, esse aí, o Measure Mile, né, e a comparação dele, né, com os eventos, a comparação de quanto de mão de obra foi perdida, quanto de produtividade você teve, porque, por exemplo, um caso famoso que eu uso muito como exemplos em aulas. Eu tive uma obra que estava acontecendo na refinaria de Abreu e Lima, da Petrobras, lá em Pernambuco, e ela teve uma interrupção de greve causada pelos funcionários da Petrobras, que interromperam a entrada da refinaria, e com isso a equipe contratada não conseguia entrar. Além da discussão legal em si, que essa a gente conseguiu vencer, existe uma discussão que era o seguinte: um serviço que estava escalado para durar um determinado período, quando você tem uma greve, você interrompeu aquele período. Não obrigatoriamente, porque você tem perdas, você tem refazimentos, você tem retrabalhos que têm que ser causados pelo período congelado. E a dificuldade de você chegar numa conclusão metodológica e numérica sobre isso é brutal. E Sim, aqui eu consigo perceber o seguinte: ela é brutal, mas ela tem um fim. sim. Você E tem eu uma não relação, conseguia muitas vezes chegar nesse fim. você tem uma relação temporal Exato. entre a causa e o efeito, entendeu? Cara, Então, sensacional. é demais, né, cara? Demais, O, né? Muito Parabéns, velho. legal. o Parabéns, Daniel, top isso. O Barral queria falar? né? O Daniel, a grande vantagem quando a gente usa as práticas aí recomendadas da ACE é que elas são práticas testadas e validadas no mundo inteiro, entendeu?
Sim. Então, quando você chega para um juiz, para um árbitro, ou no dispute board, que você apresenta, a sua metodologia foi através de uma ou mais de uma junção de práticas recomendadas, não é o jeito do Daniel, do Pablo, do Barral, de quem, do André, de quem seja. É uma prática mundialmente aceita, testada e validada. Então, não é uma Agora, coisa que eu estou pegando para o isso meu aí. caso aqui, do meu cliente, para me beneficiar, entendeu? isso que aí. deixa eu contar um pouco o outro lado, que eu tô mais do outro lado do que desse, tá? Eu atuo defendendo o dinheiro público. E muitas vezes, eu sou perito do Ministério Público Federal, tá? Eu trabalho com perícias em obras que tiveram todas as denúncias que vocês puderem imaginar. E muitas vezes o que a gente verifica é que, às vezes, o pleito tem uma metodologia, uma quantificação, não vou dizer se é correta ou incorreta, mas ele carece do mérito. Por quê? Não que ele esteja tecnicamente errado, pelo contrário, muitas vezes ele está tecnicamente perfeito, mas ele tem uma característica durante o regime de contratação, seja por ser uma contratação integrada, ou seja por ser uma semi-integrada com uma matriz de risco específica, que impede aquele pleito de acontecer. Então, o que eu sempre luto é para conseguir ancorar os dois pontos. Eu não quero ter só um mérito forte sem uma metodologia adequada, que é o que a gente sana aqui, mas eu também não quero ter a melhor metodologia se eu careço do mérito. E quando a gente soma esses dois lados, e aí por isso que eu falei, eu saio da engenharia e entro na parte legal em si. A gente consegue conciliar isso. Então, vou dar um exemplo para vocês. Eu acompanho muita obra de saneamento. Muitas vezes a empresa ela pleiteia de maneira adequada, por exemplo, um refazimento de uma vala, ou uma transposição de um rio, ou uma troca de solo, porque naquele período aquilo tudo de fato não tinha sido diagnosticado no projeto básico licitado. No entanto, tecnicamente está perfeito, e em termos de construção metodológica, tem várias formas, essa seria uma delas, de chegar num número razoavelmente preciso. No entanto, a matriz de risco ou a seleção do regime de contratação pode eliminar esse pleito. E as empresas não gostam de entender isso. Elas não gostam de entender que esse é um risco naturalmente alocado a elas. Então, tem um trabalho que a gente faz na Baruf, tá? Que ele é prévio à contratação, que é o que a gente chama de análise de risco do contrato. Exatamente, né? Conseguir comparar quais riscos são da empresa, independente da argumentação tecnológica que ela tenha. E aí, quando eu vejo isso, que eu falo o seguinte, poxa, eu venço um gap, que é um dos gaps mais complexos, que é o gap do número. Eu preciso chegar no número. Eu consigo. Mas as empresas, muitas vezes, não conseguem perceber esse outro lado, né? Que é a construção do mérito. E eu acho que somando essa discussão que nós estamos tendo, né, de ambos os lados, a gente consegue cumprir ambos os vetores. Cara, eu tô apaixonado nisso. O que a gente faz no primeiro momento é justamente ver o mérito, né? Então, se eu não mudei, se não tem mérito... Eu estava dando uma bronca no meu filho aqui. Se a gente não tem mérito, a gente já para a análise, né? E já justifica a ausência de mérito, nem avalia o quantitativo. Sim. Agora, tendo mérito, né? A gente justifica o mérito, aí a gente parte para a parte quantitativa do negócio. Perfeito. E aí a gente vai determinar se tem mérito, mas não é aquilo tudo, se é aquilo lá que ele apresentou, se é menos, né? Exato. A gente vai determinar, mas se não tem mérito, ele para por ali. A gente briga muito que a administração contratual ela começa lá na fase de estudo da proposta, né? Sem dúvida, sem dúvida. A gente trabalha muito com órgão público, tive muito tempo do lado do órgão público, tive do lado do privado, então você tem a parte de análise de risco nas fases internas da licitação, da preparação, depois você tem os riscos que você vai fazer você vai colocar isso no contrato, numa matriz de risco, né? Então, são outra parte de risco. E quando eu estou lá do construtor, a gente precisa estudar lá atrás, né? Até para a decisão do gol no gol, né? Sem dúvida. É um negócio que não dá para ir, né? E isso que eu acho muito interessante. E é sempre assim, não, a jazida não foi suficiente. Mas de quem que era o projeto básico, né? Não, o problema de jazida não, é de quem fez o projeto básico e determinou aquela jazida. Se é uma contratação semi-integrada, onde o projeto básico foi feito pela administração e a jazida não foi suficiente, aí é um problema de quem
determinou a jazida no projeto básico de administração. Depende do nível de sacanagem de quem fez a matriz de risco. É por isso que eu estou falando para você, eu treino no outro lado. Então, a administração pública, ela muitas vezes, que eu falo, né, a matriz de risco adequada, ela precifica, claro, de maneira expedita, mas ela precifica o risco para remunerar. Muitas vezes, a administração pública age numa fé desgraçada e simplesmente transfere o risco. Então... Só que aí é aquela questão, né? A gente precisa entender, ganhar essa maturidade no Brasil. Então, desvirtuamos a palestra aqui, desculpa. Mas é que a gente precisa ter a obra pronta, né? E o contratante e o contratado não são concorrentes. Exato. Precisam estabelecer o que está preconizado no contrato. Entender que não tem bandido e mocinho, né? São partes querendo a mesma coisa. Dos dois, mas que o interesse é a obra pronta, né? Correto. É a obra pronta. Então, não adianta eu colocar coisa que vai inviabilizar, o cara vai parar a obra. Cara, né? Eu preciso ter o objetivo público da contratação, né? Uma praça tem um problema, impacto social, mas eu não entregar um hospital, não entregar uma escola, uma estrada, né? É um outro tipo de impacto. Né? Isso é uma coisa que a gente tenta trabalhar muito com a administração pública, mas realmente o pessoal ainda está muito atrás do meio privado, infelizmente. Eu fico em Brasília, então a gente conversa muito com o TCU, debate muito com eles justamente isso. E virar a cabeça do consultor, porque ele entender também a parte da teoria econômica do direito, né? O que é mais sensato. Show, mas desculpa aí do off-topic que a gente fez, mas... off-topic aqui, mas o assunto assim, um puxa o outro e é um assunto... Não, mas maravilhoso. E eu achei de verdade, achei que é um assunto assim, ele se linka de uma maneira muito incrível, que é pegar toda essa engenharia econômica, né, através de métodos consagrados, como vocês falaram, e trazer ele para uma construção imperial do direito, que é uma coisa que falta muito no Brasil, né? Sair daquele direito do jeitinho e entrar no direito imperialista, onde ele é binário. Isso é incrível. Além da ACE, eu sou membro do IBDIC, o Instituto Brasileiro do Direito da Constituição. Lá, eu não sou advogado também, eu sou engenheiro, mas apaixonado pelo direito também. Aí lá, um dos artigos premiados no IBDIC no ano passado, no Congresso Nacional do IBDIC, foi um artigo do pessoal do TCU, que citam as práticas da ACE já nos acordos do TCU, o TCU usando isso como referência, entendeu? Adotando isso que ele cita que foram usadas essas práticas da ACE nas decisões dos acordos deles. Um artigo bem interessante. Legal, cara. Vamos conversar mais sobre isso depois. Vamos sim. Mas, valeu. Pablo, show, cara. Muito obrigado. Só love para você. Valeu. Bom, aí é o seguinte, nós vamos sair dessa maravilha e vamos para uns outros aqui, né? Para o outro aqui, né? Estudos comparativos de projeto. Comparação entre projetos e os serviços análogos, onde a referência não sofreu impacto ou sofreu poucos impactos sobre a produtividade. Estudos especializados da indústria. Estudos por tema, por tipo e indústria análoga ao projeto em análise. Este método diverge dos estudos gerais por essas características. Isso eu já tinha explicado antes, né? Estudo comparativo de projetos, estudo especializado da indústria, são aqueles lá que são por artigo e tudo. Bom, estudos gerais da indústria. Aí vem o famoso MCAA. Qual que é a estrutura do MCAA? É o método de fatores que afetam a perda de produtividade. Então, ele tem uma lista de 16 fatores e eles são colocados dessa forma. Tá vendo aqui, ó? Redistribuição de mão de obra. Perda ocorre por a mobilização e desmobilização de mão de obra devido a mudanças inesperadas, mudanças excessivas, ou demanda para acelerar, ou reagendamento, enfim. Então, ele tem uma série, tá vendo? Reassignment of manpower, crew size and efficiency, concurrent operations, dilution of supervision. E para cada um tem o fator minor, average e severe. E um percentual já pré-determinado, ou seja, está tudo pronto aqui. É só você escolher o fator e somar no final.
entendeu? Aí, nesse meio, acontece um monte de coisa, entendeu? Porque você pode fazer um texto enorme, juntar uns RDOs e falar, olha, aqui teve operações, aqui a planta estava em operação e aí eu tive que parar por causa do pessoal da operação, tal, tal, tal. Não, eu tive que aumentar muito a equipe porque você pediu, e aí a equipe gigante ficou batendo cabeça, tal. Ou eu tive que ficar trocando de local porque eu começava a fazer um negócio, tinha problema de interferência, eu começava a fazer outra interferência, eu ficava trocando a mão de obra. Pode juntar um monte de RDO com isso aí e chegar lá e falar assim, foi severo o impacto. Aí quem vai dizer se é severo, ou se foi médio, ou se foi menor? Entendeu? Então, tem umas questões subjetivas no MCAA em comparação com o Measure Mile, que é até uma covardia, mas aí o que que eu faço? Tá? Aí vou mostrar já as soluções que eu busquei para a aplicação do MCAA, porque eu não descarto ele como ferramenta, é legal trabalhar com ele. Mas o que que eu fiz? Eu peguei e fiz um mapeamento de ocorrências de cada fator. Então, eu relacionei os fatores aqui em cima, né, aqui na linha de cima, e coloquei os problemas classificados aqui. E para cada um desses problemas tem os RDOs. Os RDOs, ou relatório de mensal, ou o que for. E aí eu fui colocando, por exemplo, alterações de escopo. Nesse mês aqui, teve realocação de mão de obra devido à alteração de escopo 28 vezes. Então, aqui é muito provável que há um impacto severo, entendeu? Eu tentei, vamos fazer assim, dar como é que se diz? Uma matemática, uma quantificação para os parâmetros, mas que ainda assim vai sempre guardar consigo uma questão de subjetividade. Tá? Aí eu peguei, por exemplo, para definição de critério de severidade, os percentuais, tá vendo? Eu tentei dar uma numeração para eles. E aí, finalmente, somatórios por disciplina das perdas de produtividade. Aqui, eu acho que esses slides até poderia dar uma melhorada neles, mas, assim, o que eu queria mostrar para vocês? O MCAA, ele é um método, ele tem os 16 fatores. E ele tem essa previsão para cada um, minor, average e severe. Qual que é o grande problema dele? É a definição do grau de severidade e a definição da existência do fator. E tem um terceiro problema que é a sobreposição de fatores. Tá? Então, por exemplo, você tem sobreposição, por exemplo, vamos supor, realinhamento de mão de obra. Eu tive um excesso de supervisão junto com o realinhamento de mão de obra e eu tenho que escolher um dos fatores e para poder aplicar, só que quem está compondo o pleito, ao invés de escolher um dos fatores, ele acaba escolhendo dois fatores que concorrem pela mesma causa. Então, ficou um pouco difícil de entender, mas são três problemas, como eu disse. A definição do fator, que tem a ver com o qualitativo do registro de eventos, né? Tem a questão da definição do percentual de perda, a classificação, o grau de severidade, que tem a ver com o impacto que ele causou, e aí a gente usa aquela curva de mão de obra, e tem o paralelismo entre fatores. Eu devia ter colocado os 16 aqui para exemplificar, mas
são algumas das deficiências do método do MCAA. Mas o método é isso aqui que vocês estão vendo, tá? É isso aqui. Aí você soma os fatores e define quanto houve de perda de produtividade. Você multiplica o percentual resultante, igual aqui, esse finalzinho aqui, ó, na tubulação teve 87% de perda de produtividade. Então, 13% de produtividade foi da contratante. Os outros 80%, desculpa, foi da contratada. Os outros 87% é da contratante. Por quê? Porque afetou 26% aqui de change orders, teve atraso de fornecimento de equipamento, erros ou omissões dos projetos básicos, mudança de escopo tardia, tempo de negociação de pais e sais, isso aí, né, a vida da Petrobras, paralisações diversas. E assim, então, é um pouco parecido com o método do custo total modificado. Você define o quanto houve de responsabilidade do contratante e o que sobrou é seu, entendeu? Então, não é 100% responsabilidade, como no método do custo total, mas também guarda consigo um grau de subjetividade muito complicado de lidar, entendeu? E eu estou mostrando para vocês um trabalho que eu faço que eu acho que é bem feito, entendeu? Que eu ainda consigo obter números para poder chegar nesses percentuais. A maior parte dos trabalhos que a gente vê, o cara simplesmente, foi aquilo que eu falei, junta meia dúzia de RDOs, fala que afetou muito e põe lá 15%, soma, monta uma tabelinha e acabou, entendeu? Não se dá o trabalho de tentar criar uma ciência por trás disso, entendeu? Então, esse aí, gente, é o MCAA. Foram 2 métodos que eu escolhi, foi o padrão ouro, mais o MCAA, que ele é muito comum, principalmente no ambiente Petrobras. Tá? Aí o método do custo total modificado, que é o HH gasto, o custo devido, né? É o HH gasto menos os problemas conhecidos, menos o HH previsto, que eu já tinha comentado, mas tá lá. Foi um dos exemplos também. Por fim, o impacto da produtividade sobre o cronograma, que utiliza práticas de análise de cronogramas, como a 29R3. Aqui, Daniel, é outra prática recomendada da ACE, e ela é a prática de análise forense de cronogramas. É a norma mais completa, na minha opinião, da ACE. Eu posso depois fazer uma palestra sobre ela. Tá? Já estou inscrito. E ela fala sobre técnicas, não sei se são 7 técnicas, eu não lembro agora. Fala sobre técnicas prospectivas e observacionais e prospectivas, de análise de cronograma. São várias técnicas, time impact, SPM-Build, time slice, tem várias técnicas de análise de cronograma, análise forense, bem muito levada a sério. Ao contrário da 29, da 25R3 que a gente está olhando, ela tem passo a passo para poder executar, ela não é um spotlight, como é a 25. Então, é uma norma bem interessante. Tá? Mas, para nossa utilidade aqui de perda de produtividade, esse é o estudo menos preciso de todos. Avalia-se tarefas atrasadas, alterações de durações, responsabilidades e consequências de impacto. Você pega os atrasos, cruza com o que você gastou e fala ali, atrasou 50% do prazo, então 50% do recurso foi impactado. E outras analogias desse tipo. Entendeu? Erros comuns na aplicação dos métodos. Cálculo da alteração percentual em um projeto com base nos custos ao invés da hora de mão de obra. Isso é um dos erros crassos, entendeu? E eu já vi, por incrível que pareça. Então, ao invés de usar o parâmetro do HH, usa o custo. Então, é muito comum você ver os pleitos lá, eu gasto não sei quantos reais para executar 1 metro quadrado de tal atividade.
Então, eu estou gastando mais tanto. Aí ignora uma série de coisas, ignora o custo de material, ignora o custo de equipamento, ignora uma série de coisas. Então, a aplicação de fatores calculados de perda de produtividade, as horas de mão de obra, como especificadas na requisição técnica, ao invés de mão de obras reais. Isso acontece também. O cara calcula vamos pegar um MCA desse da vida aqui, em vez dele aplicar esse percentual sobre o HH real, ele multiplica pelo HH previsto. A aplicação de fatores calculados a todas as horas do projeto, ao invés das horas durante um determinado período afetado. Isso aqui é o que a gente faz normalmente, entendeu? O correto deveria ser a parte de análise de janelas. Eu tenho um colega de trabalho que é especialista em análise de cronograma, ele defende unhas e dentes a análise por janelas, tá? Mas não é uma coisa muito comum. Desconsideração dos fatores típicos da curva de produtividade quando estiver calculando a perda de produtividade. Então, o fator típico, por exemplo, é aquela que eu estava mostrando lá, que era a curva de aprendizado. Então, aquilo ali é típico da curva de produtividade. Então, você tem que considerar esse fator, né? Então, um dos erros é a desconsideração. A não dedução das horas adicionais de mão de obra já pagas em ordens de alteração ou em ordens de trabalho extra antes da aplicação dos fatores estimados de perda de produtividade. Isso aqui também é outro vacilo. E não é só das ordens de alteração, aditivos, né? Então, por exemplo, estava previsto 1 milhão de horas nesse contrato. Aí eu fiz um aditivo que adicionou mais serviço, então adicionou mais 100 mil. Então, a minha referência tem que ser 1 milhão e 100 mil. Só que tem gente que não que ignora os aditivos. Então, e também ignora aquilo que você está pleiteando. Então, você está fazendo 2 pleitos, você tem que considerar um pleito dentro do outro, né? Você não pode pleitear 1 milhão em um e o mesmo 1 milhão no outro pleito. Então, isso também acontece, por incrível que pareça. Desconsideração e não dedução de outros fatores que tenham afetado a produtividade, mesmo que não sejam recuperáveis nos termos do contrato. E isso aqui também, tem fatores que são claros, como eu dei o exemplo. Por exemplo, se você não pagar o direito trabalhista, o cara parar, né, ficar de greve por causa disso, a culpa é sua. Então, você tem que deduzir isso. Então, isso também é uma coisa que acontece que não é deduzido. E é isso, gente. 1h30, hein? Uma hora e meia. Muito bom. Tem uma Pessoal, coisa que eu aprendi aí, Pablo, que eu nunca tinha passado por um contrato com a cláusula de que a outra parte tem 72 horas para pleitear alguma coisa. Cara. Essa aí eu gostei. Quando eu for E no contrato de contratar alguém, eu vou botar essa aí. É um contrato de aeroporto. Um contrato do aeroporto, cara. 3 Os aeroportos. Contrato FDIC que tem esses prazos, né? Se o cara não se manifestar. Outro assunto legal da gente tratar é contratos FDIC, viu? Contrato FDIC. Eu gosto também. Ô, Pablo, nós somos, pelo que você falou isso, nós somos contemporâneos lá da UFO, viu? Eu sou formado na Federal de Uberlândia também. Você formou na Uberlândia? A minha história com a Federal de Uberlândia é uma novelinha, assim. Na verdade, eu fui Uberlândia uma vez só. Ah, é? A gente pagava as despesas para os professores virem de Uberlândia para São Paulo. Aí eu fiz o curso, era mestrado, né? Mas aí a gente trazia os professores para São Paulo, era um grupo grande, a gente ficava na EMAI, na empresa de águas, energia. Legal. Gente. É isso. Não sei se Fala, foi Augusto. bom. Valeu, pessoal. Bom, obrigado. Aí Opa, boa noite, pessoal. Tudo bem, Paulo? Tudo bom, Augusto? Avança. Paulo, a minha dúvida é a seguinte: existe um passo a passo para a gente chegar no Measured Mile e, assim, algo que seja aceito por quem está julgando? Porque, por exemplo, eu, como empreiteiro, eu posso ter orçado que eu ia fazer, vou dar um exemplo com rede de saneamento. Eu ia fazer 40 metros dia,
eu estou fazendo o meu normal é fazer 20 metros dia, mas com a interferência que eu tenho, né, que é fora a parte, faz parte daquela curva A. Eu faço 10 metros dia, mas na hora que eu for pleitear, na hora de fazer o Measured Mile, eu falo que eu estou fazendo, meu normal é fazer 30 metros dias, e assim eu aumento minha curva A. Existe um passo a passo que tipo assim, que seja aceito por quem está julgando, e falar, não, esse método que ele está utilizando é o correto, isso aqui realmente é o que aconteceu. Cara, eu tenho experiência nisso, sabe? E eu tenho um adversário, na verdade eu gosto muito dele, né? Um adversário da Petrobras, e eu falei uma vez numa audiência com ele, e é uma verdade que você vai achar literatura para defender qualquer ponto. Você vai achar um artigo que vai defender o que você está falando, aí o outro vai achar um artigo que vai defender. Você vai achar um artigo para defender qualquer ponto. Mas existe uma discussão também no Measure Mile, que é o menos impactado, o mais impactado e o melhor produtividade. Então, assim, a definição do Measure Mile, hoje, a mais nova que eu conheço, é menos impactado e mais impactado. Então, o Measure Mile é definido pelo período menos impactado. Antigamente, a definição era não impactado. Então, não podia ter impacto nenhum. Então, era uma condição quase impossível, porque como é que você fica uma obra inteira sem ter impacto? Então, aí vieram literaturas novas, eu tenho elas, e essas literaturas novas, elas trouxeram elas trouxeram essa nova descrição. Então, existe uma briga, tá? Então, o seu contratante vai falar, não, tem que ser tem que ser o não impactado, você não tem período não impactado, não dá para fazer. Aí você vai falar, não, é o menos impactado. E aí vai chegar uma outra condição que é a que eu uso, que é a melhor produtividade. Eu não acho que tem que ser só o menos impactado, é a melhor produtividade. Porque mesmo que você está sendo impactado naquele período, se você teve uma produtividade melhor, você superou aquele problema e ainda performou melhor. Então, no meu conceito, não é nenhum dos outros dois, é melhor produtividade. Então, para você definir, eu recomendo, Pablo, utilizar o período de maior produtividade como measure mile, entendeu? Então vai talvez reduzir a condição que você está falando. Pablo, deixa eu fazer uma pergunta aqui complementando nessa mesma linha. Existe possibilidade de eu pegar o Measure Mile por um projeto paramétrico, algo similar que eu já executei, e trazer para dentro desse contrato que eu estou discutindo, usar isso como parâmetro? Olha, minha melhor produtividade num contrato similar é esta. Isto é aceito? É usual? Olha, aí você cai numa outra técnica, entendeu? É justamente numa estimativa paralela, estudo de projeto comparável, né? Você daria para você fazer a análise gráfica, né? Da mesma forma como você faz no Measure Mile, daria para fazer sim, não teria problema, entendeu? Mas seria uma análise gráfica, mas ela não seria Measure Mile, porque você não está utilizando dados reais, né? Tanto que quando, não sei se Sim. vocês lembram na apresentação, eu mostrei lá que a gente não usa nem o previsto. Eu só usei o previsto no final para determinar até quando eu podia pleitear, entendeu? Para não pleitear além daquilo que eu previ, entendeu? Mas o método mesmo, ele não usa nem o previsto. Perfeito, eu entendi. Ó, e a grande sacada do Mestre Amaro aí é essa questão do delta, da produtividade real dele, para que ele não use só o efetivo e o orçado, né? É o que a gente vê aqui de baseada nos pleitos. E aí, por isso que eu perguntei, porque essa sacada dessa metodologia de saber a produtividade real da empreiteira, da contratada, nesse caso, é fantástico mesmo. Robson, dentro do contrato, o seu contratante pode aferir se aquilo que você está afirmando é real.
porque ele também tem os Sim. números ali dentro do contrato. Se você traz de outro, ele não consegue aferir, né? Seria o Ah, mesmo sim, sim. usar- Eu estou seria- perguntando, na verdade, no meu caso é muito mais para defender, na verdade. É. Eu sou contratante, é, então é muito mais para defender. Eu só vou tratar pleito aqui agora também com o Measure, sabendo a produtividade do cara. Porque todo mundo pede com base no orçado, né? E é. aí a gente sabe que tem bastante O erro aí no orçado, caso. o orçado pode estar otimista, pode estar pessimista, né? Exato. Pode estar- Sim, Papel aceita tudo, né? exatamente. Muito bom. Valeu, pessoal. Vou precisar Pessoal. sair, que eu tenho um outro compromisso. Obrigado aí, Bom. o Valeu, pessoal da obrigado Papex pela aí. Obrigado, participação. André. Obrigado aí, Pablo. Valeu. Valeu, Valeu, cara. Boa noite, valeu. pessoal. Tchau, tchau. Pessoal, obrigado. Parabéns aí, Pablo. Obrigado. A Valeu, gente. gente, viu, Pablo? Agradecer aqui em nome da Baruf Academy aqui a tua participação. O assunto aí foi bom, tanto é que nós Ó, já o estamos aqui Rafael acho que 15 quer para as falar 8. alguma coisa aqui, viu? Não. O Rafael quer falar alguma coisa, meu Ah, amigo Rafael. Não, só desejar parabéns aí. Belíssima palestra, conteúdo importantíssimo, né? Nós já trabalhamos inúmeras vezes aí e a ferramenta cai como uma luva, né? Então, parabéns aí pelo conteúdo aí. Muito agregador. Obrigado. valeu. Eu que agradeço, Rafael. Pessoal, muito top mesmo. Pablo, parabéns, cara. Foi muito legal, muito esclarecedor. E Obrigado. vamos nos falando, viu? Muito bom. Bom, gente, Com meus certeza nós contatos. teremos mais webinars com o Pablo, viu, Pablo? Não, pode deixar comigo, eu gosto Tá de bom. fazer isso. Muito bom. 29R3. É, 29R3, eu vou O estudar. Pablo já deixou a dica do próximo aí. É só ué. marcar a data. Muito bom. Aí, Então gente. vamos encerrando aqui.